Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a religião do amor. É bem importante assim, porque a gente vai observando assim que normalmente os pais não têm amor, porque normalmente criam filhos para poder ocupar o espaço vazio, para fazer um enlaçamento entre os dois. Depois, com a pouca vivência, com o distanciamento da luz, então não tem a segurança na formação daquele filho. Então normalmente cria aquele filho com descuido, porque permitindo a ele tudo, ou então aquela condição assim de tolhê-lo. Então já começa assim a nossa vida. A religião do amor é bem importante assim, porque as religiões, para aceitar os adeptos, aceitam a moleza. Então tem sempre aquela condição assim de perdoar, de aceitar, aquela condição de possibilitar que o fiel faça qualquer coisa que depois vai dar certo. Mas se nós observarmos assim, a gente tem que ir confirmando que o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. O amor não anda só. É isso que nós precisaríamos de entender. A gente vai observando assim, aquele adestrador, ele tem a profissão dele e ele tem que apresentar resultado. O resultado dele é que aquele animal apresenta uma serventia. Quando tem um adestrador que sabe conversar com um animal, então ele adestra aquele animal com amor. Mas existe um distanciamento entre ele e o animal. Quando o adestrador não tem o amor, não conhece a língua do animal, ele adestra o animal com castigo. Então a gente vai observando assim, que nós tínhamos que lembrar assim, que tem que ter o equilíbrio, tem que ter a pureza e tem que ter a justiça. Então, para todas as coisas na vida, a gente vai observando que tem que ter um método. Então, a base da vida de uma pessoa, para qualquer etapa que ela venha a ter na vida, teria que ser o livro Na Luz da Verdade. E é bem grave assim, porque a gente vai observando que, através das gerações, o filho só é conveniente para o pai quando o pai o presenteia. Dificilmente esse filho conversa com o pai, dificilmente esse pai conversa com o filho. Então tem um distanciamento. A nossa vida teria que ser assim. Viemos para a Terra para nos tornarmos mais enriquecidos. É isso que precisaríamos de confirmar. Ficaríamos mais enriquecidos no relacionamento com um ou com outro, nas profissões, nas idas, na vinda. Como nós não desenvolvemos estas capacitações, então nós vamos comportando de qualquer maneira e nós vamos observando assim. Quando tem um amor, sempre é com egoísmo. É de conceder, de permitir, é de sentir orgulhoso por aquele que nós conhecemos. Então nós falamos assim que nós o amamos. Mas ele tem alguma coisa que nos deixa feliz. Porque se é um espírito humano, poderíamos ter um comportamento também semelhante com outros. Então nos falta naturalidade na vida. Cada um tem que ir observando o procedimento que ele está tendo com ele. Porque a nossa vida, a minha vida, é minha. Então as nossas vidas são assim, é individual. O procedimento que eu preciso de fazer para sair dessa terra melhor do que quando eu cheguei. E aquela condição assim de aparentar. Tínhamos que ter um procedimento melhor. Não precisaríamos de nos aparentar. Teríamos que sermos. E a gente vai observando assim, nas reuniões é sempre assim, de aparência. E nas reuniões a pessoa tem sempre que conceder para que tenha a reunião. Então aquele patriarca ele tem que conceder a possibilidade daqueles com benefício, para que aqueles seus descendentes compareçam naquela reunião. Esse é o amor. E se perguntar, ele diz, eu amo os meus. Se perguntar para aqueles, eles falam, eu amo os meus ascendentes.
Então nossa vida é assim, e é bem grave assim, porque o que marca na nossa vida é o que nós fazemos de dentro, a nossa intenção. A religião do amor. Então nós tínhamos que ter uma coisa bem importante dentro de nós, que é a seriedade. Sermos sinceros conosco. Cada um tem que ir caminhando na vida conforme ele precisa de caminhar. Então toda a época da nossa existência, a responsabilidade é sempre individual. Então é muito comum assim, independente da época da vida em que a pessoa se encontra, ela tem medo. Tem medo dela mesma, porque o jeito que ela está procedendo na vida não dá a ela uma paz interna. Então falta naturalidade e falta o amor verdadeiro. Então aquela condição bem importante assim, né, que as religiões trouxeram, que Jesus é o amor, e que é brando, que o amor permite. Jesus era severo com aqueles que tinham raciocínio, ele era firme e definido. Então aquela condição de deturpar, e que nós vemos e vamos fazendo essa maneira de ser, essa maneira de tirar o forte e deixar o fraco. Porque aquele jovem, aquela criança que quer passar para o seu ano seguinte de estudo, ele se encontra com limitação de assimilar aquelas informações, então é possibilitado a ele aula de reforço, para que ele tenha uma repetição daquelas informações. E naquele período de aula de reforço, muitas vezes, tira dele os lazeres. E depois, se ele pede um presente, muitas vezes fala para ele que ele não está merecendo. Então essa naturalidade assim que nós tínhamos que entender, porque se aqueles tutores utilizassem desse procedimento durante o ano, com firmeza, esse jovem não precisaria de aula de reforço no final do curso. Então o que aconteceu? Tem uma expressão bem interessante assim, né, que largou a rédea. Quando larga a rédea do cavalo, se o cavalo assusta, o cavaleiro fica sem o comando daquela rédea, sem o comando daquele animal. Então, se cada um observa, o cavaleiro, o experiente, está sempre com a rédea firme. O amor é assim, sempre com a rédea firme. Então, não é não amar os filhos, é possibilitar que os filhos venham fazer melhor. E se nós observarmos assim, para um filho fazer melhor do que os seus ascendentes, é muito trabalhoso. Porque na época dos nossos avós, a terra não era tão suja. É isso que precisamos de ver. Então, a nossa vida, ela é bem importante. Cada um tem que lembrar que o esforço é individual. Então, aquela condição de conceder, e normalmente essa concessão dentro da moradia está porque os pais não fazem aquele trabalho, porque a criança precisa de adquirir os costumes. Se o pai estuda, e junto da criança, com os livros que ele tem, com as informações que ele precisa, então ele senta de um lado da mesa, a criança senta do outro. Então a criança adquire o costume. E se o pai tem aquela bondade, a mãe tem aquela bondade de verificar aquele estudo que foi feito, então a criança vai tendo um procedimento de assimilar as informações. Se não fazem esse trabalho, então vai deixando com o amor brando, no final do ano estão todos preocupados. Então tem um ensino bem importante assim que aquele que fez um ato que me prejudicou, eu posso perdoá-lo. Então o perdão está relacionado àquele que ficou prejudicado. Então eles trouxeram como se a igreja agora pudesse perdoar. Então aquele que está concedendo o perdão naquela organização não tem validade, porque ele não participou daquele ato. Aquele que ficou prejudicado, ele está prejudicado. Pode ser um pisão no pé,
Então o que que acontece? A quantidade de fiéis, então atuam com um amor brando, com um amor que permite, que vai concedendo. Cada um é que tem que fazer um trabalho. E a gente vai observando que aquelas pessoas que moravam naquela localidade, naquele sítio, então muitos familiares. Então, se observarmos assim, aqueles conhecidos, anos e anos depois, apresentam a mesma coisa. Então, a evolução acontecia assim antes. Poderiam evoluir em grupo. Mas hoje, a evolução é um trabalho individual. Então, para compreender direito os ensinos, é um processo individual. Então, aquela condição assim, né, que eu vejo um cisco no olho do outro e não vejo uma trave no meu olho. Uma trave é uma madeira grande no meu olho. Eu não vejo, mas eu vejo o defeito do outro. Então, a referência é eu ver o meu procedimento, o procedimento que eu preciso de ter para compreender direito o comportamento que eu estou tendo. Então, nós sempre atuamos assim, com egoísmo, com conveniência, com preocupação com o que os outros vão falar da minha vida, daqueles que são meus descendentes, de como eles se encontram. Não é o amor que faz com que eu preocupe com eles. E cada um é que tem que observar assim, que para melhorar um pouco, o trabalho é individual. Então a religião do amor, ela é junto com a justiça e com a pureza. Não anda só. Não tem como aquele um conceder o perdão para aqueles que ele nunca participou de nada. Então nós não fazemos um trabalho de observar como nós somos, como precisaríamos de nos tornarmos. E é bem interessante assim, porque uma ou outra pessoa que vem fazendo um trabalho de compreender a vida, então, quando apresenta naqueles seus descendentes uma limitação, ele fala. E aqueles que ouvem a fala dele, fala assim que ele fala pouco, mas fala o que é. Quer dizer assim, o amor é assim. E o verdadeiro amor, ele é mais severo ainda, porque devido ao fato assim, da gente ir descuidando, e a gente então vai caminhando. No caso daquele cavaleiro, ele não pega um cavalo que todas as crianças gostam de andar naquele cavalo, porque aquele cavalo não tem mais aquele ímpeto. Então, quando ele precisa de fazer um trabalho, que ele precisa de cavalgar, ele pega aquele cavalo que é mais esperto. Devido a isso, ele está sempre atento nos acontecimentos que possam acontecer. Então, na nossa vida, nós tínhamos que nos encontrarmos assim, de ter a condição de sermos espertos. A palavra esperto hoje, ela tem significação ao contrário. Então, a palavra esperto, na nossa explicação aqui, é uma vivacidade, de nos encontrarmos com vivacidade diante daquilo que precisamos. Então, toda a época da nossa vida, a pessoa tem que lembrar que ela é responsável por ela mesma. E a evolução é individual. E a gente vai observando assim, que filhos não participam da minha evolução. Eu não participo da evolução dos filhos. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. Então eu falar dos méritos que o meu filho conquistou, não tem nenhum benefício. E aquele filho falar dos méritos que ele adquiriu, também não tem nenhum benefício. Então, aquela condição bem importante, a naturalidade. Porque aquele que conquistou, é ele que tem o mérito. É ele que fez o esforço. Então, a religião do amor é assim. É severidade e é pureza. Porque se aquele adestrador usa de muita severidade, sem limite, aquele animal fica machucado. Então, quando ele vai, no caso de um cavalo, quando ele vai cavalgar naquele cavalo, ele está montado em cima do barril de pólvora. Porque ele agora não conhece o animal e o animal está sempre com uma respiração ofegante. Porque o animal conhece e sabe como ele procede com o animal. E a gente vai observando assim, que o animal tem alguns atos inesperados quando ele é tratado assim. Então, quer dizer assim, não adianta muita severidade.
A mesma coisa com filhos, não adianta muita severidade, porque ele desaparece da vida da gente. Então quer dizer assim, o amor é a pureza e a justiça. Quer dizer que tem que ter um meio termo, que tem que ter a ponderação. Porque aquele empregador, se ele usa só de justiça, aqueles funcionários assim que podem, migram para uma outra empresa. Então, consequentemente, ele vai ter que arrumar funcionários menos qualificados. É isso que cada um precisa de ir observando. Então, toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos tantas coisas para conquistarmos, que nós não teríamos tempo de olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a pessoa precisa de lembrar assim, o esforço é individual. E a gente vai observando assim, aquela pessoa que aposentou, que não tem uma perspectiva de vida interior, de conhecer o livro na luz da verdade, ele vai acomodando. E é bem grave assim, porque normalmente ele se reúne com aqueles que já se encontram nas mesmas condições e ficam horas conversando, uma conversa que não traz nenhum proveito e que muitas vezes traz ainda uma degradação. Evoluirmos, é isso que nós precisaríamos, porque quando a criança vem para esta terra, ela vem com uma força. E uma criança normal, a gente vai observando assim, que ela tem um movimento, quando ela está sendo higienizada, que ela agradece àquele que está fazendo aquele trabalho. A delicadeza, um sorriso, o jeito que ela faz. Mas quando ela não tem uma bondade, que já não trouxe uma bondade, que há muitos casos assim, que o filho é para segurar o marido, o filho é para segurar a mulher, então aquela gestação não foi já um processo de trazer um espírito de luz para a matéria grosseira. Foi uma gestação que convinha. Esse tipo de filho já dificulta quando está cuidando dele. Ele não facilita o trabalho. Então, na nossa vida diária, nós precisaríamos de entender todo um procedimento que precisamos de ter. Porque aquele filho bonzinho somos nós, mas aquele filho que não foi bonzinho também somos nós. Então, é bem interessante assim. Então nós nos encontramos numa condição de incluídos, porque se todos os outros têm comportamentos assim, nós tivemos também. A severidade. Então a pureza está junto com a severidade, mas a severidade tem também um limite. Então essa coisa bem importante assim, que existia anteriormente, né? A naturalidade no movimento da moradia, que ficava mais fácil assim. A bondade antes e que ainda hoje existe com muitas pessoas no ambiente de trabalho, em colaborar. Colaborar um tanto, porque nós sabemos assim que já tem muitas décadas que quando podem sobrecarrega um, e aqueles outros ficam sobrecarregados. Então, os que ficam sobrecarregados, alguém ficou sem carga funcional, sem carga de trabalho. Então o que acontece? O meio termo. Então a justiça precisa de ser assim, um equilíbrio. Se nós queremos ter saúde na velhice, ter a consideração daqueles com quem nós vamos relacionar na velhice, que não está relacionado a pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então, para termos a consideração, então a pessoa tem que trabalhar a vida toda com a pureza, com o amor e com a justiça. É isso que cada um tem que ter, porque se tem muito recurso financeiro, mas se faltou a saúde, aquele fica junto com aqueles outros que não tinham recurso financeiro. E se não desenvolveu uma condição interna de considerar o próximo, de amar o próximo com a pureza e com a justiça, esses que não fizeram esse trabalho, quando dirigem a ele, dirigem de qualquer maneira. Então, a nossa vida é assim. O que eu quero para o meu futuro? Então, toda época a pessoa tem que lembrar assim. Porque quando a pessoa vai fazer uma viagem próxima, na mesma localidade, então tem muitas maneiras de ir. Se a pessoa vai de ônibus, então para aquela localidade que ele está querendo, como é próximo, é dentro do mesmo município, então tem muitos ônibus que passam por ali.
Mas quando ele quer fazer uma viagem mais distante um pouco, ele não pode providenciar no último instante essa viagem. E se ele quer atravessar um continente, ele tem que providenciar muito tempo antes. Isso é físico. Então, na nossa vida de matéria grosseira, nós temos que ir providenciando a vida inteira a viagem que nós vamos fazer quando vencer o nosso tempo na matéria grosseira. Não será na velhice que a pessoa agora vai ter as maneiras. Não será. É isso que precisamos de entender. Porque se nós vamos alinhando, que é o caso daquele que já se encontra na condição de avô, e ele quando fala para o filho, ele fala para o filho, para a filha, que talvez agora ela pode ser mais brando, ele pode ser mais brando na formação dos seus netos. Aí os filhos falam assim, não, eu quero utilizar o mesmo critério que eu recebi, porque deu certo. Quer dizer assim, tantos anos depois, repetindo, mas o jeito que foi feito num período anterior, então tem aquela condição bem importante assim, né? A pessoa vai caminhar no mesmo caminho. Mas se nós melhorarmos um pouco, nós vamos observando assim, que essa melhora vem acontecendo se a pessoa vai fazendo um trabalho com ela, com o amor, com a pureza e com a justiça. Acontece que ela passa a ter uma segurança melhor daquilo que precisa de acontecer. Então essa segurança é que nos possibilita mudarmos a maneira de sermos. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter caminhado a vida toda de acordo com os ensinos. A religião do amor é assim. Então, aquelas referências que fala de Jesus, de amor brando com Jesus, não tem essa referência. É sempre com pureza. Então, os conselhos que ele dava para aquele, e com uma firmeza, com uma segurança. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então as orientações, que tem muitas orientações e muitas determinações nos ensinos sobre a vida de Jesus, é isso. É sempre naquela condição da pureza. Não tem mais ou menos. E quando precisou, ele usou realmente de violência com aqueles que estavam comercializando no templo. Naquela época, o templo era uma coisa mais sagrada. Os espíritos humanos encontravam mais próximo da luz. Depois nós distanciamos. Então hoje a gente vai observando assim que existe essa moleza, essa condição assim que trouxeram dos ensinos de Jesus como se ele fosse brando. Então o amor, aquela condição que sempre nós ouvimos assim, que precisamos perdoar. Eu preciso de perdoar aquele que me fez aquele mal feito. Isso eu preciso. Mas aquele que fez o mal feito, ele está com a carga dele, do mal feito que ele fez. E quando a pessoa não compreende esse comportamento, então tende a reincidir. Então na nossa conduta diária a gente vai observando assim, se nós descuidamos na maneira de sermos, nós vamos repetindo, que é muito comum a criança. Então a criança aprendeu a pedir desculpa, logo em seguida ela repete o mesmo ato. Então a orientação que eu dou é que nós não venhamos a pedir desculpas, porque aquele mal-estar vai ficar conosco. E na próxima vez, então nós seremos alertados antes de repetirmos os atos. Então o amor é assim, é deixar a pessoa com mal-estar para que ela seja cuidadosa na vez seguinte. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho de conhecer direito os ensinos e de perceber o procedimento que ele está tendo. É isso que nós precisaríamos de compreender. Como é que eu estou tendo um procedimento e como é que eu preciso de me tornar melhor para o procedimento seguinte ser melhor. Então, toda época, o trabalho é assim. Então, quando fala-se que trabalha em ti, quer dizer assim, que nós precisamos de ver o procedimento que nós estamos tendo, e se trabalhar em ti é isto, porque muitos e muitos falam assim das limitações que têm. Mas nós temos que trazer essas limitações para a nossa vida diária,
para que elas fiquem claras e a gente passe a conhecê-las melhor. Então, na sequência, nós vamos parar de repetir, porque todas as limitações que nós temos, agora elas se encontram de uma maneira mais clara para nós mesmos. Então, evoluir é um procedimento individual. Não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. O processo que o Criador nos possibilita é igual para todos. É o discernimento. É o início de cada coisa. Então, nós sabemos assim que para fazer qualquer coisa é no início o procedimento correto. Não fez o procedimento correto no relacionamento, no preparo, em qualquer outra função, não dá certo. A pessoa tem que arrumar novamente. Então, para nós caminharmos com ponderação durante a vida, é nessa condição assim. A ponderação é a vida toda, não é para um período. E a gente vai observando assim, quando aquele motorista está na estrada, na velocidade em que ele se encontra, dá para ele ver muito pouco as laterais. Ele tem que encontrar-se bem presente no futuro. Então o seu olhar está sempre lá na frente. Aquele cavaleiro é o mesmo procedimento. Todo instante o olhar dele está lá na frente. Ele tem que estar percebendo o animal em que ele está montado e ele tem que estar percebendo o que está acontecendo lá na frente. Então na nossa vida é o mesmo procedimento. Tínhamos que ver antes aquilo que vai ser bom para a minha vida. E aquela sinceridade assim de saber que não é na velhice ou no último instante que eu agora vou ter uma compreensão. Porque se aquele que já se encontra na condição de avô viu que existe maneira diferente para a formação de filhos e que quis dar uma notificação para o seu filho, então o que acontece? Ele ampliou a maneira de ver sobre aquele assunto. Aquele outro que trabalha com materiais, ele conhece a origem do material, ele conhece o procedimento. Então, a nossa vida teria que ser assim, a nossa vida interna. Então, durante a vida, a pessoa foi descuidando, não foi vendo as tendências que ela tinha. Lá na frente, com a insegurança da continuação da vida, então aquelas tendências agora afloram. E a pessoa está sem base para poder arrumá-las. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição. A religião do amor é esta condição. O verdadeiro amor, ele se encontra muito mais próximo da justiça, da severidade, do que com o egoísmo, com a brandura, com o leviano. Então o verdadeiro amor, ele se encontra assim, mas tem os limites. Então é da responsabilidade individual de cada um perceber o limite. Se a pessoa não percebe o limite, então ela tende a transgredir. Transgrediu, aquele cavaleiro machuca o animal, porque ele excede no jeito que ele coloca o freio, ele excede no jeito que ele dá o comando. Então nós não podemos nos excedermos. Então trabalhar com o amor é sempre assim, com a pureza e com a justiça. Então se nós quisermos ter uma velhice mais saudável, o mais saudável quer dizer, tendo a consideração do nosso semelhante. É isso que nós precisaríamos de atuar, com a consideração dos nossos semelhantes. Então é a vida inteira a pessoa trabalhando com o amor, a pureza e a justiça. Aquela maneira que existe do conveniente, convém um tempo depois, a roda roda e ele para de ser conveniente, pararam de dar atenção a ele. Então, a brandura, a moleza, não faz parte do verdadeiro amor. Então, para uma pessoa encontrar-se segura, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade.